A data FIFA chega e as especulações só aumentam, gurizada. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre Renato no Corinthians. Que história é essa? É o papo que tá surgindo lá na imprensa paulista. A gente vai ter que comentar isso aqui no nosso canal. A gente vai falar também sobre alguns jogadores que vão deixar o Grêmio no final dessa temporada, ou que pelo menos estão em fim de contrato. São 9 ao todo, tá? Tem ainda a especulação sobre a situação do Kahneman. A gente tem que falar sobre como o Renato vai montar essa equipe pro Clássico Grenal. E um detalhe, o Grêmio levou uma punição do STJD e o Gustavo Martins também foi julgado. Bora falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora falar de Grêmio, deixa o teu like aqui embaixo, sempre muito importante. A gente começa o nosso vídeo assim. Deixa o teu like aqui, ó. Deixou o teu like? Beleza? Legal? Muito obrigado. Tá me ajudando muito, tá? Agora vamos falar de Grêmio? Vamos falar de Grêmio, é o que eu te convido pra fazer a partir de agora. A gente precisa falar, gurizada, sobre o Clássico Grenal. Semana Grenal. A gurizada tá todo mundo de folga lá no Grêmio, todo mundo na boa, todo mundo até segunda-feira. Os nossos guerreiros estão de boa na Lagoa. Nem todos, tá? Kahneman e Gustavo Martins até ontem foram para o CT fazer recuperação física. No caso do Gustavo Martins, ele está se recuperando de uma lesão muscular grau 2B no bíceps femoral da coxa esquerda. O nome é longo, né? Mas é uma lesão complicada também. Ele deve ficar de fora aí de jogos pelo menos por um mês, tá? Se fala ali naquele jogo contra o Palmeiras, aliás, em novembro ainda, mas ainda é cedo pra gente dizer, né? Mas é um mês tranquilamente, ele vai ficar de fora desfalcando a nossa equipe. E o Kahneman, ele tá fazendo um tratamento intensivo para que quando o grupo se represente na segunda-feira, ele já possa voltar aos treinamentos ou no máximo se tardar na terça-feira para que ele fique à disposição para o Clássico Grenal. O Rodrigo Eli, ele ainda precisa de ritmo de jogo, sentiu câimbras fortes no final da partida, tivemos até um susto se ele poderia ter lesionado ou não. O Reinaldo depois na zona mista tranquilizou, disse que ele acabou tendo muitas câimbras e tal, por conta do tempo parado e tudo mais. Então ele tá legal, tá de boa, mas tem essa questão do ritmo de jogo. Assim como o Gemerson, né? O Gemerson ao longo da partida a gente notou, o Gemerson tava muito desembocado, né? O Gemerson ele tá muito fora de ritmo ainda e é um jogador que acaba preocupando para a sequência no Clássico principalmente, porque a gente não tem mais jogos, né? Só se o Grêmio marcar algum jogo treino aí durante a semana, mas a gente não tem jogos até o Clássico. É a semana inteirinha de preparação e o Clássico no próximo sábado. Então são jogadores que preocupam. Outra situação, que aqui nasce uma dúvida, tá? Eu já vou adiantar para vocês. Tem essa dúvida e muitos de vocês até me perguntaram sobre isso, mas eu já adianto que parece que a gente já teve uma resposta. Eu tô falando da nossa lateral esquerda. Muita gente me perguntou, Diogo, será que o Renato vai com o Fábio? Será que o Fábio não pode ser o nosso lateral esquerdo para esse jogo? Será que o Fábio não pode quebrar um galho ali, já que o Reinaldo, que é o cara do Renato, não vai poder jogar? A resposta, gente, ela pode ter sido dada pelo próprio Renato. Porque o Renato na coletiva, quando ele é questionado sobre o Mike entrando mais à frente ali, enquanto o Reinaldo ainda estava em campo, o Renato ele responde que o Mike precisava ganhar ritmo justamente porque o Reinaldo tinha tomado o terceiro cartão amarelo e não iria para o Clássico Grenal. Então, já pode ter sido que o Renato já tenha até respondido essa nossa pergunta aí, né? Esse nosso questionamento. Ao longo da semana a gente vai ver, daqui a pouco o Mike não tá com todo aquele ritmo, não tá legal, o Renato não vai com a do Mike, não gostou, não gosta da forma do Mike jogar, enfim. Ele olha pro Fábio, tu já me quebrou um galho naquele jogo contra o Estudiantes, tu foi bem por ali, acho que eu vou te colocar para esse jogo. Pode ser, mas a gente coloca também esse ponto da coletiva, tá? São questões que a gente vai acompanhando, né? E o Renato vai definir ao longo da semana e na segunda-feira a reapresentação do Tricolor e a gente vai acompanhando para trazer os detalhes por aqui. Valeu? Gurizada, vamos falar sobre o Grêmio ser punido pelo STJD. Pois é. Lembram do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro que aconteceu lá no dia 1º de setembro? Pois é. Vocês lembram que naquele jogo nós tivemos duas questões importantes. O Grêmio, no início do segundo tempo, no intervalo, atrasou para entrar em campo, né? Atrasou para voltar. Não é uma questão ali, nem me lembro quantos minutos, não foi tantos, mas atrasou. E tem também a situação do Gustavo Martins, que acabou sendo expulso. Toda expulsão gera uma denúncia. Gerando uma denúncia, vai a julgamento. A expulsão do Gustavo Martins é uma expulsão que para mim é até injusta. Vocês lembram, né? Que é aquela situação que o Daverson tá indo
acaba roubando uma bola ali numa disputa e tal, e ele vai em direção, nem tava tão em direção ao gol, mas o Gustavo Martins era o último homem e acaba fazendo a falta e o juiz vai e expulsa o Gustavo. Mas ele nem tava em direção ao gol, ele tava mais pro lado, nem tava... Enfim, aqueles erros ridículos da arbitragem que a gente já sabe que vocês também já acompanham e vocês também lembram desse lance que eu acredito. Fato é que o Gustavo Martins foi ao julgamento, ele felizmente não foi punido, mas foi advertido, tá? No caso do Grêmio, pelo atraso na volta do segundo tempo, o Grêmio levou uma multa de R$2.000. O Grêmio foi enquadrado no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala sobre retardar o reinício da partida, o início da partida. Então o Grêmio, multado pelo atraso, e o Gustavo Martins, pela expulsão, levou apenas uma advertência. Felizmente, já bastasse o erro da arbitragem com a expulsão, pelo menos foi só advertido nessa situação também. Tá, gurizada? Bom, deixa eu falar com você sobre a situação de Renato no Corinthians. Que história é essa? Por que isso está sendo tão comentado nas últimas horas? Mas antes eu preciso te falar dela, da KTO, nossa gigante aqui no nosso canal. Se tu ainda não tem cadastro na KTO, faça isso. Aqui no cantinho, aqui, eu sempre perco, aqui no cantinho, aqui, ó. Aí, aqui no cantinho. Se tu escanear com o teu celular, com a câmera do seu celular aqui, esse QR Code, tu vai lá no site da KTO, tu faz o teu cadastro de boa, tu coloca esse código que tá aqui, o código Diogo, e tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, tá? Mas é pra tu brincar e te divertir. A KTO não é um site de investimentos. Tu sabe que apostas tu pode perder, assim como tu pode ganhar. Então é pra tu brincar e te divertir, é pra tu colocar um temperinho a mais ali na tua torcida se tu for maior de 18 anos, beleza? KTO.com, código Diogo, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vem pra KTO. Gurizada, deixa eu falar com você sobre a situação do Renato, tá? Porque o Renato, ele tá sendo muito comentado nas últimas horas lá em São Paulo como um possível substituto do Ramon Dias na próxima temporada. Mas é importante a gente colocar o seguinte: a gurizada lá tá comentando nessa possibilidade de Renato e levantando essa possibilidade de Renato para a próxima temporada, mas falando para janeiro. Esse é o grande ponto. Ele ficaria livre do Grêmio e iria pro Corinthians. Só que o que a gente sabe do Renato é que ele quer o início do ano para ficar de boa. Ele não quer treinar nos estaduais, tá? E outra situação também. O Corinthians pode cair para a Série B, o Corinthians não tá salvo ainda. Ah, o Corinthians está disputando a Sul-Americana? Tá disputando a Sul-Americana, mas o Corinthians pode cair. E o Renato aceitaria pegar um Corinthians na segunda divisão, um Corinthians pressionado, um Corinthians com dívidas, Corinthians numa situação financeira bem complicada. Tem a história do Depay, que começa a se falar lá se vai embora, se não vai embora. Em caso de queda, parece que ele tem até no contrato uma situação de ir embora. Então, assim, acho difícil o Renato assumir uma bronca dessa depois de deixar o Grêmio, já que ele fala tanto em descanso, tá? Mas se comenta sobre a possibilidade do Corinthians ter o Renato para a próxima temporada. Eu preciso registrar isso com vocês porque é os comentários que acontecem lá. Mas a gente sabe que aqui, o que a gente sabe é que o Renato, ele quer o início de ano para descansar, ele quer o início de ano para estar de boa. Pode mudar até o final do ano? Claro que pode. Daqui a pouco o Renato pode até renovar com o Grêmio. Eu já falei pra vocês, eu não duvido de que aconteça mais nada, tá? Nada. Não duvido. Daqui a pouco o Grêmio vai pra uma pré-Libertadores, embora eu sei que isso possa até parecer delírio falar em pré-Libertadores nessa situação que a gente vai indo, mas, cara, eu não duvido, tá? Daqui a pouco muda de ideia, daqui a pouco a história do Octa, daqui a pouco veio o Felipão e aí o Renato se empolga, ou não, enfim, pode tudo acontecer. Mas o registro está feito. A imprensa lá de São Paulo fala assim nessa ideia do Corinthians de ter Renato para a próxima temporada. Tá? Gurizada, vamos avançar para nós encerrarmos aqui os 9 jogadores que estão em fim de contrato com o Grêmio em dezembro. São 9 jogadores, tá? 9 jogadores que muitos eu sei que vocês não são muito chegados, outros vocês até dizem que daria para quebrar um galho, daria para fazer um bem bolado reduzindo o salário. Enfim, vamos começar então para falar deles. O primeiro deles é o Fábio, nosso lateral direito, / esquerdo, quem sabe, 34 anos. O Fábio, desde que veio pra cá, sofreu muito com lesões, situação complicadíssima por conta das lesões musculares. O Grêmio queria o Fábio, inclusive, para ser titular quando ele foi contratado, mas aí ele acabou sofrendo com lesão. O João Pedro começou a jogar e se destacou,
E aí o resto da história vocês já sabem. Fábio, contrato até o final dessa temporada. Fala em aposentadoria, não quer mais jogar, vai se aposentar. Fábio é o primeiro da lista. Outro jogador, Rodrigo Caio, 31 anos. Foram apenas 3 partidas disputadas neste ano com a camisa do Grêmio. Para buscar ritmo de jogo, chegou a jogar inclusive a Copa da Federação. E desde então a gente vê que o Rodrigo Caio não tem condição, né? Ele tem contrato até o final agora de 24 com o Grêmio. Tem uma cláusula que poderia ser ativada para ele renovar automaticamente até 2025, mas essa cláusula, ao que tudo indica, não será ativada. Então o Rodrigo Caio é o nosso segundo jogador. Reinaldo, 35 anos, lateral esquerdo. É o terceiro jogador da nossa lista aqui também. Se fala, por ele quer renovar, tá? Por ele quer renovar. Mas a situação é que não tem condições nenhuma. A torcida não aceita o Reinaldo, né? Não tem. E vamos lá, cara, não tem clima, cara. O Reinaldo deve ser um cara assim, ó, super gente boa. Ele tem jeito de ser um cara assim, ó, super alto astral. Um cara sensacional, aquele cara do grupo mesmo, brincalhão e tal. Mas uma coisa é um cara pra vida pessoal, pra ser teu amigo. Outra coisa é o cara pra ser profissional, pra ser jogador de futebol ali, pra servir o teu clube. E o Reinaldo, com todo respeito, não tem condições, né? Não tem condições. Reinaldo, então, é nosso outro jogador. Rafael Cabral, 34 anos, goleiro. Vai voltar pro Cruzeiro, né? Vai voltar pro Cruzeiro. O Cruzeiro já sinalizou ao Grêmio que não vai comprar o Grando. Vai o Cabral pra lá, vem o Grando pra cá. Felipe Scheib, goleiro também, 24 anos. O jovem goleiro tá jogando, inclusive, sub-20 na Copa FGF. Situação dele totalmente definida já nos bastidores. O Grêmio não vai renovar com o goleiro. O Grêmio tem uma penca de goleiros e o Scheib deve deixar o Grêmio também no final do ano. Duqueiroz, muito obrigado. Quem sabe um dia, por que não? Não dá para descartar nada, mas não tem condições, né? Foi emprestado pelo Zenit no início da temporada, tem uma multinha ali, um valor, no caso, de 6 milhões de euros, 37 milhões de reais, e o Grêmio não vai fazer essa compra do Queiroz, porque nunca conseguiu entregar o que se apostava nele. Do Queiroz, então, é outro jogador que deve ir embora. Diego Costa, 35 anos, é outro jogador que tem uma indefinição gigante nesse momento. A gente não sabe se ele quer ficar, se o Grêmio gostaria de ficar com ele, isso a gente sabe. Mas se o jogador quer continuar, é outra história bem diferente. E o Diego Costa é outro jogador também que termina o seu contrato em dezembro. Assim como ele, Soteldo, emprestado até dezembro também. A 5 milhões de dólares é o seu valor de empréstimo, né? O Grêmio precisaria pagar 28 milhões de reais para ter o jogador de forma definitiva. O Grêmio chegou a conversar com o Santos, colocar alguns jogadores à disposição. O Santos não aceita jogadores, até chegou a pedir o Cristaldo. Porra, o Cristaldo, é só o Cristaldo que eles querem, né? Chegou a pedir o Cristaldo, mas nessa forma, ao que parece, não sai negócio. O Grêmio aceita comprar, o Grêmio quer comprar o Soteldo, mas por um valor na casa dos 3 milhões e meio de dólares. 5 milhões o Grêmio não pretende pagar. Então são os 9 jogadores. Soteldo, Diego Costa, Duqueiroz, Felipe Scheib, Cabral, né, o goleiro, Reinaldo, Rodrigo Caio, Fábio. São os 9 jogadores que devem deixar ou não o Grêmio no final dessa temporada. E aí, com qual deles tu renova? Ou com nenhum? Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.